O clima entre nós. Desde que começou a pandemia de coronavírus, a vitamina D ganhou destaque por estar relacionada com a imunidade do nosso corpo. Bom, nós vamos conversar hoje sobre vitamina D e saber como é que isso se relaciona com as questões meteorológicas. Nós sabemos que a atividade da vitamina D no nosso corpo depende da exposição ao sol. Mas agora nós temos uma pandemia que manda a gente ficar mais que puder ou todo o tempo dentro de casa. E aí também tem uma transformação na vida de trabalho das pessoas. Por causa justamente da pandemia, muitas pessoas estão agora trabalhando em home office e isso vai se tornar, inclusive, ou já se tornou o oficial para muitas pessoas, não é só durante a pandemia. E aí como é que faz? Como é que eu faço para tomar esse sol? O que eu faço com essa vitamina D? Né? Quando é que começou a se falar em vitamina D? Tudo isso e muito mais nós vamos começar agora. O Clima Entre Nós, o podcast da Climatempo, convida hoje a doutora Marise Lazzaretti. Ela é médica, endocrinologista, professora da Unifesp e pós-graduada pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Tudo bem, doutora Marise? Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja muito bem-vinda ao Clima Entre Nós. Josélia, eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de falar sobre um assunto que eu adoro, que é a vitamina D, e que tem realmente muito a ver com esse momento que está passando agora de pandemia. Então vai ser muito interessante achar a nossa conversa aqui. E eu tenho certeza disso, tenho certeza. Bom, então vamos lá. Quando a gente ouve falar em endocrinologia, a gente logo pensa em dieta para emagrecimento. Né? Mas, pelo menos assim, eu falei, uai, o que mais que a gente faz? Né? Mas endocrinologia cuida de outros distúrbios, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, doutora Marise, justamente sobre a sua área de atuação. O que é a endocrinologia? Nossa, Jo, essa pergunta é ótima, porque realmente a maioria das pessoas acha que tem a ver com emagrecimento e com dieta, mas endocrinologia é muito mais do que isso, porque a gente trata das glândulas endócrinas. Então, as glândulas endócrinas são as glândulas que produzem hormônios no nosso organismo, né? São todos os hormônios. Então, nós temos a tireoide, que produz os hormônios da tireoide, a hipófise, que regula toda a produção hormonal praticamente do nosso corpo, a hipófise que fica no cérebro, tem as gônadas, né? Os ovários, os testículos, tem a adrenal, que produz os corticoides, produz adrenalina, e tem as glândulas no pescoço também, que chamam paratireoides, que produzem o hormônio que regula o equilíbrio do cálcio no osso. E a vitamina D, por incrível que pareça, também é um hormônio. Então, o hormônio é toda a substância que é produzida por uma glândula, vai para a corrente sanguínea, e vai ter ação em outros tecidos à distância. Essa é a definição de um hormônio. E a endocrinologia estuda, então, todas essas glândulas. Então, é praticamente todo o organismo e mantém esse equilíbrio metabólico do nosso organismo. Né? Funciona desde o crescimento, que o hormônio de crescimento, produzido pela hipófise, faz a gente crescer, até a fertilidade, né? Os ciclos menstruais, e tem uma série de outras ações que são os hormônios que coordenam. Então, a endocrinologia estuda tudo isso, inclusive a saúde músculo-esquelética, a partir da vitamina D, do paratormônio, de vários outros hormônios que regulam esse equilíbrio para a saúde óssea, né? Nossa, que coisa mais interessante. Você falou uma coisa aí que é bastante interessante, o seguinte, a vitamina D, ela é um hormônio, e é engraçado a gente ouvir isso, né, porque é vitamina, mas não é uma vitamina? Bom, desde que começou essa pandemia de coronavírus, né, a vitamina D realmente ganhou destaque, está relacionada com a nossa imunidade. Tem uma coisa que é interessante, porque assim, você acabou de falar primeiro que vitamina D é um hormônio, acho que pouca gente sabe disso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que
que deve ser bastante curioso para muita gente. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, adulta jovem, vamos falar aí dos anos 70, 80, sei lá, a gente não ouvia muito falar dessa história de como é que está a sua vitamina D, vai fazer teste de nível de vitamina D, a gente não ouvia falar sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, desse histórico, né? Quando é que a ciência parece que descobriu a vitamina D? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história aí pra gente. Ah, sim, é uma história muito interessante e que liga, pelo menos, a nossa saúde ao universo, né? Porque a gente depende do Sol aí nesse momento, né? E nós fomos forjados aqui na Terra justamente dependendo do Sol, por conta da vitamina D. A vitamina D é o nosso parâmetro aí para mostrar como a gente depende dessa natureza, né? E a vitamina D foi descoberta há exatamente 100 anos atrás. Em 1919, se descobriu que o sol curava uma doença muito grave na época, especialmente na Europa, que se chama raquitismo. Raquitismo é uma doença óssea grave, né? Aquela que as crianças ficam com as perninhas tortas, ficam com fraturas, não crescem adequadamente, justamente pela falta de vitamina D que se observava nos países europeus depois da Revolução Industrial. Porque quando se morava no campo, na zona rural, essa deficiência não era notada, porque existia muita oportunidade de tomar sol. A alimentação também era adequada em relação a leite, né, a proteínas. Quando houve a Revolução Industrial, que houve toda essa migração para formação de grandes núcleos urbanos, especialmente na Europa, e mais intensamente na Inglaterra, em Londres, na Escócia, onde a escassez de sol é muito grande, começou a surgir o raquitismo como uma doença crônica, uma doença assim que a gente diz que é endêmica, né? Que a criançada toda lá tinha raquitismo. Sim. Então, foi o momento em que se descobriu que o sol era a principal fonte de vitamina D, e justamente foi nessa época que estavam sendo descobertas as vitaminas. E se descobriu também nessa mesma época que o óleo de fígado de bacalhau curava esse raquitismo. Né? Então, o óleo de fígado de bacalhau, gozado, ele já era usado até antes disso. Mas ele se percebia que ele fazia bem para alguma coisa, mas ninguém sabia o que tinha lá dentro. Depois eles viram que o óleo de fígado de bacalhau curava essa doença, que era o raquitismo. E a partir daí os químicos, né, começaram a investigar e descobriram essa substância que tinha no óleo de fígado de bacalhau e denominaram de vitamina D. Por que vitamina D? Porque justamente já tinham descoberto a vitamina A, as vitaminas do complexo B e a vitamina C, e em seguida veio pela ordem alfabética a vitamina que foi denominada de vitamina D. Só que ninguém sabia, pois não. Não, pode continuar a falar, só vou comentar depois uma coisa. Ninguém sabia, achava-se que ela viria da alimentação, inicialmente, né? E porque vitamina, por definição, é isso. É uma substância que você não consegue produzir no teu organismo, que depende de alimentos para você suprir as necessidades das vitaminas. Tá. Então, se imaginou que, como foi extraído do óleo de fígado de bacalhau, também precisasse ser ingerido. Em seguida que descobriram que o sol era importante e que a gente conseguia produzir vitamina D desde que tomasse sol. Mas aí o nome já estava instituído e ficou vitamina D. Com o passar dos anos, a gente descobriu que a vitamina D que a gente produz na pele quando toma sol, ela sofre transformações dentro do nosso organismo e se transforma num hormônio, por definição. Então, por isso que a gente falou inicialmente que a vitamina D, na verdade, é um hormônio. Olha, isso é muito interessante. Você sabe, Marise, quando você falou aqui do óleo de fígado de bacalhau... Você lembrou. Mas é claro, na verdade, aí a gente denuncia a idade, entendeu? Porque essa galostadinha de hoje aqui, ela não faz a menor ideia do que seja óleo de fígado de bacalhau e muito menos do gosto que isso tem. Porque
tem um gosto muito ruim, né? É muito ruim. Nossa, mãe. Tô lembrando até da figurinha do vidro aqui, né? Mas era uma coisa comum, realmente a gente tomava. Pois Olha só, a vitamina D, então, assim, a letra D é pura e simplesmente pela ordem alfabética de descobertas das vitaminas. isso. Tá certo. Agora, é o seguinte, alfabética. eu queria que você comentasse um pouquinho com a gente, qual a função da vitamina D no nosso corpo, assim, como é que ela atua? E assim, a vitamina D, ela varia ao longo da nossa vida, ela varia dentro do nosso corpo, ela varia ao longo da vida? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Aliás, um fato muito interessante que mostra também a relevância dessa substância para o nosso organismo, Josélia, aqui, ela também é utilizada para explicar as diferentes cores de pele da espécie humana. Porque o ser humano, acredita-se que tenha surgido, os primeiros, né, Homo sapiens, surgiram na África, né, num continente que é muito ensolarado. E aí, justamente para se proteger dos danos do sol, a pele acabou ficando mais escura, porque ela protege os efeitos danosos do sol sobre a pele, né, onde tem excesso de sol. À medida que os seres humanos foram emigrando para outras regiões, mais ao norte do planeta, se eles não tivessem clareado a pele, eles não teriam sobrevivido justamente pela falta da vitamina D. Então, as explicações hoje em dia antropológicas sobre as diferentes tonalidades de pele da nossa espécie humana são decorrentes da vitamina D. Quer dizer, então, quem tinha a pele mais clara sobreviveu mais a regiões menos ensolaradas. Sim, então, foi a partir daí que se selecionou os indivíduos lá para morar nas latitudes mais nórdicas, né? Com peles mais claras. Tanto é que quem vive lá na Suécia, na Noruega, na Finlândia, são muito branquinhos para justamente poder sobreviver à escassez do sol. Então, eu acho que isso mostra a relevância da vitamina D para a nossa saúde, né? Nós tivemos até que mudar de cor para poder sobreviver nas regiões onde tem pouco sol. Assim, qual é a função da vitamina D no nosso corpo? Eu queria que você desse alguns exemplos assim. A função primordial mais estudada é sobre o sistema músculo-esquelético. Então, a gente sabe que a deficiência grave leva a uma baixa mineralização do osso. Então, o osso, para ser rígido, para ele ser forte, duro, ele precisa do cálcio. Sim. O cálcio se deposita na matriz proteica do osso, né? Como se fosse uma cartilagem, só que com o cálcio ele se torna rígido. E o cálcio vem justamente do alimento, da alimentação, e quem faz a absorção do cálcio no intestino é a vitamina D. A vitamina D que propicia a absorção do cálcio dos nossos alimentos. Então, quando você toma um copo de leite, ele é rico em cálcio. Esse cálcio, para ser aproveitado e absorvido no intestino, ele precisa da vitamina D. Então, a vitamina D é fundamental para que a gente tenha um aporte de cálcio suficiente para mineralizar o nosso osso e tornar esse osso rígido. Quando a gente tem pouca vitamina D, a gente não aproveita adequadamente o cálcio dos alimentos, assim, falando de uma maneira bem simples para todo mundo entender, e o cálcio acaba saindo do osso, porque no sangue, Josélia, o cálcio tem que estar sempre estável. Quando você dosa um cálcio no sangue, você pode dosar, por exemplo, colhe o sangue e dosa o cálcio. Ele tem que se manter estável por mecanismos hormonais, porque ele é muito importante para várias outras funções do nosso organismo, o cálcio, né? Para a coagulação do sangue, para a contração muscular, para a transmissão do impulso nervoso, o cálcio tem que estar estável. Se eu não tenho a vitamina D, que aproveita o cálcio do alimento, o que a gente faz? O que o nosso organismo faz? Tira o cálcio do osso para que o cálcio no sangue esteja sempre normal. Então, na deficiência de vitamina D, eu fico com pouco cálcio no osso, e eu começo a ter a osteoporose, Sim. que leva a fraturas, e nos casos mais graves, a osteomalácia, que é ainda pior do que a osteoporose.
Então, essa função da vitamina D no osso é a que é a mais conhecida, porque justamente começou lá com o raquitismo lá no século passado, né? Mas a gente depois viu, por exemplo, que a deficiência grave de vitamina D leva a uma fraqueza muscular importante, né? E hoje a gente sabe que a vitamina D ela tem função praticamente em todas as células do nosso organismo, incluindo as células do sistema imunológico, que são as células de defesa do nosso organismo. E hoje em dia, a gente está falando muito sobre a vitamina D por causa disso. Certo, ou seja, ela é diretamente relacionada com a defesa. Quando você falou, tem uma expressão interessante aí, produzir vitamina D, esse é o termo correto que a gente usa, produzir. Ou seja, então assim, a produção da vitamina D, na verdade, quando a gente fala então assim, tomar sol, expor-se ao sol para a produção é uma reação, digamos, fotoquímica, né, que vai acontecer no nosso corpo, né, para que aconteça essa produção de vitamina D, né? Isso, ou seja, na pele a gente tem uma substância que chama-se 7-deidrocolesterol. Sim. Essa substância, quando o raio UVB atinge essa molécula, ela se transforma, ela quebra lá uma ligação, né, química, e se transforma na vitamina D3, que é também chamada de colecalciferol. É a mesma coisa, colecalciferol é vitamina D3 que a gente produz no nosso organismo. Os animais produzem vitamina D3 e o sinônimo é colecalciferol. Às vezes você vê na farmácia, está escrito lá colecalciferol, é a mesma coisa que a vitamina D3. E é uma reação cutânea de fototransformação, né? Não é bem síntese, porque a substância ela só se quebra, né, num determinado ponto da molécula, mas é também uma reação a gente pode dizer, de fotobiossíntese, né? Mas a partir da pele. Porque, veja, à medida que se quebra essa molécula, aí você realmente facilita a absorção, né? Certo? Ou seja, ela já tá lá na pele, dentro da pele. Ela tá na epiderme, né? Na camada mais superficial, mas dentro do nosso corpo já. Quando ela se transforma na vitamina D3, ela vai para o sangue. E no sangue ela vai passar pelo fígado, vai receber lá uma transformação, que é uma 25-hidroxilação. E o que a gente dosa no sangue, quando você quer dosar a vitamina D, é a 25-hidroxivitamina D. É essa substância que a gente dosa no sangue, né? Depois ela ainda sofre mais uma transformação para se tornar o hormônio, que é chamado de calcitriol. É um hormônio até que a gente tem sintético na farmácia para utilizar em algumas situações clínicas. A gente usa o calcitriol para tratar algumas doenças, né? Que, por exemplo, o doente renal crônico, como essa substância, o calcitriol, é produzido predominantemente no rim, o renal crônico não tem essa substância, não tem mais. Então ele faz deficiência grave de vitamina D e a gente trata já com o calcitriol que tem na farmácia. A reposição de vitamina D no paciente que tem deficiência de vitamina D, a gente usa a própria vitamina D, porque se o rim dele está funcionando, ele produz lá a vitamina D ativa na medida do que ele precisa, né? Mas para quem não tem, aí tem que usar já a vitamina D ativa, que é o calcitriol. Marise, é só a falta de sol mesmo que impede o organismo de produzir a vitamina D? Então, nós somos completamente dependentes do sol, Josélia, porque na alimentação tem muito pouca vitamina D. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem até um trabalho que foi feito aqui, um inquérito nutricional, que mostrou que, na média, pela alimentação, a gente recebe 80 unidades de vitamina D. E a gente precisa de 1000 unidades por dia. Né? Então, assim, para mostrar que a alimentação, ao contrário das outras vitaminas, essa vitamina não vem da alimentação. Nós dependemos muito da vitamina D. E aí você falou no começo que quando eu era criança ninguém falava da deficiência de vitamina D, mas você sabe que as nossas mães nos davam o óleo de fígado de bacalhau. Que você mesmo falou, eu também me lembro disso, é inesquecível para quem sofreu
esse quase que abuso de ter que tomar óleos de fígado de bacalhau. Mas tinha esse motivo, era para prevenir o raquetismo, né? Que ninguém falava, mas era natural, as mães davam para a gente. E também a gente tinha muito mais oportunidade de brincar ao ar livre. Então a deficiência de vitamina D não era um problema. Ela passou a ser um problema quando houve mudança comportamental da nossa sociedade. Então, primeiro, começou-se a descobrir os malefícios do excesso de sol, né? Porque antigamente não tinha filtro solar, a gente ficava no sol se torrando no sol, literalmente torrando, churrasquinho de gente. Isso. Querendo ficar mais bronzeado possível, sofria queimaduras de sol terríveis, né? E aí se descobriu que isso podia dar o câncer de pele. Sim. Então, aí veio o conceito de que tem que se afastar do sol e tem que usar filtro solar, né? Quando toma sol. E a gente passou a ter menos oportunidade. As crianças, por exemplo, raramente, nos grandes centros urbanos, raramente brincam na rua, como nós brincávamos, né? Sim, sim. Então, também não tem oportunidade. Os colégios passaram a ter pátios cobertos. Então, a oportunidade de brincar no recreio, no sol, também diminuiu muito. Então, com tudo isso, a gente passou a ter deficiência de vitamina D, mesmo no Brasil, onde é um país que a gente sabe que tem tem abundância de sol. Muito sol. Mas mesmo assim, aqui no Brasil, o que a gente vê hoje em dia é um grande percentual de pessoas com deficiência de vitamina D. Mas acho que essa mudança cultural e comportamental explica isso. Pois é, mas aí, na verdade, virou um baita de um problema, né? Porque, assim, você tem estudos, assim, relacionando essa deficiência de vitamina D, certamente deve ter variações entre áreas urbanas e áreas rurais. Sim, a deficiência é um problema nos centros urbanos. Nos centros urbanos, né? E agora a gente está com um problema ainda maior, que é as crianças, desde cedo, tomando pouco sol. Isso. Né? Porque elas vão para a escola, passam a maior parte do tempo, às vezes, em lugares fechados, né? Tem aula disso, aula daquilo, não sei o quê, né? Você sabe que eu estou me lembrando agora, é uma coisa que parece estranha, mas agora faz muito sentido, né? O banho de sol dos presidiários, né? Isso, exatamente. Então, os 15 minutos de sol dos presidiários. Assim, quer queira, quer não, vá lá fora tomar 15 minutos de sol. Exatamente. Os banhos de sol obrigatórios dos presidiários é por conta evitar a deficiência da vitamina D. Isso é uma bela de uma encrenca, né? Porque agora, assim, nós já temos uma situação que faz com que as pessoas, vamos falar aí, então, assim, pensando em grandes centros urbanos, né? A gente já tem um problema que na verdade não é um problema, foi uma transformação, como você mesma comentou, assim, uma transformação da forma de viver. Né? Então as pessoas são muito mais urbanas, né? E hoje, assim, nós estamos muito mais tempo em lugares fechados nos nossos escritórios. Né? Isso, e agora então piorou, né? E agora piorou a situação, né? E aí, inclusive, é o seguinte, por exemplo, quando chega no fim de semana, tudo bem, vamos passear. Ok, às vezes você consegue passear ao ar livre, aí você não, vou para o shopping. Aí você vai para o shopping, né, que já fica uma coisa mais complicada ainda. E agora, nessa situação que a gente está, com a pandemia de coronavírus, criou-se um problema ainda maior, né? Porque, assim, veja, esses 3 meses, né, eles são, assim, digamos assim, recuperáveis. Você detecta a deficiência de vitamina D através de exame de sangue. Isso, você pode dosar no sangue a 25-hidroxivitamina D e saber como é que está o nível e ver se precisa repor ou não. Quando você começa a enxergar embaçado, eu falei, opa, tem alguma coisa errada com os meus olhos, eu preciso ir a um oftalmologista. Eu estou sentindo alguma coisinha aqui no meio, vou ao dentista. E aí, como é que a gente faz com a vitamina D? O que sinal que dá no nosso corpo que eu preciso, assim, ir para um médico? E aí a segunda pergunta é, qual
médico, porque não é o oftalmologista ou não é o dentista, é o cardiologista, é o endocrinologista, o reumatologista, entendeu? Quem é que vai primeiro, qual é o sinal que a gente tem, né? E qual é o médico que eu procuro para eu poder verificar sobre o nível de vitamina D no corpo? A gente não espera os sintomas aparecerem da deficiência, né? Porque eles só vão aparecer assim de uma maneira que você consiga perceber quando a deficiência está muito grave. E basicamente é fraqueza muscular, dores musculares pelo corpo, né? Inclusive dor óssea, porque o osso é que fica doendo, e até fraturas, né, que você começa a se quebrar, porque realmente a deficiência está muito grave e muito prolongada, né? Então você tem que ter deficiência grave e prolongada para ter os sintomas a ponto de você perceber. Prolongado eu acho assim, 1 ano, 2, 3 meses, semanas, o que é esse prolongado? Um ano pelo menos de deficiência para você sentir essas alterações, né? Uma coisa que eu não falei, Josélia, é que a criança consegue produzir com muito mais facilidade a vitamina D. A pele jovem é muito mais eficiente para produzir vitamina D do que o idoso. O idoso vai perdendo essa capacidade de produzir vitamina D e precisa de muito mais sol para produzir a mesma quantidade do que um jovem produz. Então, isso torna o idoso um grupo de altíssimo risco para deficiência de vitamina D, inclusive deficiência grave de vitamina D. Então, praticamente, se a gente for olhar aqui em São Paulo, mais de 60% dos idosos têm deficiência grave de vitamina D. Isso já é um trabalho, a gente já fez, vários outros pesquisadores confirmaram os mesmos achados que nós. Então, deficiência grave em 60% dos idosos, tá? Então é muita gente. Tá, então nós temos aí uma outra questão. Primeiro, nós temos uma variação, e aí no caso a curva de nível de vitamina D vai declinando à medida que você envelhece, isso, né? Exatamente. Certo? Nós temos variação com a cor da pele. A cor da pele. Né? Quanto mais escura a pele, mais tempo você tem que expor ao sol do que quem tem aquela pele muito clarinha, que aliás, também os danos solares são bem maiores. Então, 5 minutinhos de exposição solar num horário de sol forte é o suficiente para produzir vitamina D para quem tem pele clarinha. Para quem tem pele mais escura, 2 a 3 vezes mais tempo de exposição para produzir a mesma quantidade de que tem a pele clara, né? Porque a melanina, que é o nosso pigmento na pele, que faz a pele escurecer, ela também é um filtro solar. Sim. Ela funciona como filtro do raio ultravioleta. Então ela não deixa o raio penetrar na pele para produzir a vitamina D. Então quem tem a pele mais escura tem mais chance de ter deficiência de vitamina D também. Tá, e aí a gente entra num outro problema que é assim, eu acho que não precisa nem esperar você ficar idoso não, né? Porque nós temos um problema grande que é a população de escritório mesmo, né? Certo? Então você, quer dizer, claro, você começa já com seus 20 e poucos anos, mas digamos assim, a população de 30, 40 anos que vai passar a maior parte do tempo em um lugar fechado. Isso, né? E pouca oportunidade para sair no final de semana, para tomar um sol, e a gente fala para tomar sol, claro que com responsabilidade, porque eu sempre falo para tomar sol e os dermatos vêm brigar comigo, os dermatologistas, Sim. porque eles falam para não tomar sol. Eu temos que entrar no acordo. Então tem que entrar no acordo, mas é claro que o sol, a gente fala que aquele sol que quando a pele já começa a ficar avermelhada, né, eritematosa, já lesou a pele. Não Sim. é o sol que a gente quer que tenha, é um sol de 10 a 15 minutos por dia, mas tem que ser o sol forte, não é o sol do comecinho da manhã nem no final do dia, porque ele não é efetivo. Então, um sol entre 10 da manhã e 2 da tarde é o máximo de produção da vitamina D na pele, e também, se a gente não tomar cuidado, é também o momento em que a gente lesa mais a pele, né? Porque o UVA, né, o raio ultravioleta A, ele é mais agressivo.
E ele penetra mais profundamente na pele, ele que leva às lesões da pele. O UVB também, mas nem tanto, porque ele tem um comprimento de onda menor, mas o UVA consegue penetrar mais profundamente e machucar a pele. Levar lá na frente ao envelhecimento da pele e ao câncer de pele, que é aquele câncer que em geral aparece no rosto, justamente a área que mais se expõe ao sol, né? Que é o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular. É um tipo de câncer não tão agressivo, né? A gente pode tirar e muitas vezes ele não tem metástase, é diferente dos cânceres que a gente ouve falar aí, que são mais agressivos, mas de qualquer forma ele pode levar, né, a deformidades, então realmente é melhor evitar. Então eu sempre falo para tomar sol nos braços e pernas, com o vidro aberto, Josélia, porque o vidro também bloqueia o raio ultravioleta, então não adianta tomar sol com o vidro fechado, porque no carro, por exemplo, aqui em São Paulo, não adianta você tomar sol ali no trânsito, porque se o vidro está fechado, não está produzindo vitamina D. Então tem que ser com braços e pernas expostos, e eu falo para usar o filtro no rosto, pelo menos 10 minutos de sol, aí você pode passar o filtro no resto do corpo, porque você já produziu a vitamina D suficiente e não vai querer que lese a pele. Então, essa é uma medida que dá para você contornar. Agora, é claro que é mais fácil tomar vitamina D, né? Tem na farmácia, agora em abundância, tem várias opções. Mas e a eficiência? E a eficiência de tomar um medicamento, ou seja, e tomar o sol, é a mesma? É a mesma. Em relação à vitamina D, é o mesmo resultado. Você tomando o comprimido da vitamina D, você substitui a exposição ao sol. É como o óleo de fígado de bacalhau, que é riquíssimo em vitamina D, né? Então, se você toma o óleo de fígado, no caso, que ninguém mais vai tomar, mas agora porque tem outras opções, você substitui a exposição solar. Então, você cura o raquitismo, você cura a deficiência. Hoje em dia, nesse momento atual, como está difícil o acesso até ao médico, a gente até recomenda que não vá aos laboratórios para colher sangue, porque são ambientes que tem muita gente doente, né? E que você corre um risco maior de se contaminar. A recomendação é que faça a suplementação com vitamina D, mesmo sem ter a medida no sangue, porque a gente, usando as doses recomendadas para repor vitamina D, são doses seguras, que não vai ter nenhum problema, não precisa ficar controlando, não. É como você pega um complexo ou uma vitamina C e toma, você não precisa dosar no sangue para tomar, desde que você siga as recomendações de doses diárias, né, de necessidade diária recomendada pelas sociedades médicas. Mas né? Aí nós não podemos criar um problema assim, daquele monte de gente vai começar a se entupir de vitamina D. Não, então, não né, é porque aí assim, o excesso de vitamina D também é um problema. Também é um problema. Mas para ter o excesso, Josélia, é difícil. Porque a recomendação de dose, por exemplo, né, no caso, para você, eu recomendaria 1000 unidades, é o que a tabela recomenda. A tabela nutricional recomenda 1000 unidades por dia. A vitamina D ela é medida em unidades. Então, você tomando 1000 unidades por dia, você não vai ter risco de intoxicação nenhum. Nenhum. É uma dose extremamente segura, ela só vai repor a sua necessidade diária. Agora, é claro que a gente tem ouvido agora, todo mundo virou médico e sábio na internet, né? Pois é. E todo mundo tem um remédio milagroso e muitos recomendam doses elevadíssimas de vitamina D, que não precisa. A gente só quer evitar a deficiência. A gente não precisa tomar a mais, não é quanto mais melhor. Não existe isso. Para as vitaminas não existe isso. Eu vou tomar vitamina C porque vou tomar 5 gramas de vitamina C porque vai melhorar. Não existe isso. A gente só tem que repor o que a gente precisa diariamente, né? Não precisa tomar mais. Exatamente, é bom fazer esse alerta porque tem várias pessoas que podem estar nos ouvindo agora que entendem essa mensagem de uma forma errada, né? Acha que então eu vou me entupir de vitamina D para me proteger. Não,
porque também o excesso é ruim. Tem que ser na medida certa, né? Então a dose correta é a dose que as tabelas nutricionais recomendam, e essas doses são extremamente seguras, não tem risco nenhum de intoxicar. Agora, por exemplo, assim, havendo mesmo, para fazer uma coisa correta, fazer essa dosagem, né? Então, qual é a área, qual é o médico que vai analisar isso em uma pessoa? Eu posso dizer assim, quem estuda isso mais profundamente é o endocrinologista, justamente por ser um hormônio. Mas Sim. hoje em dia, todos os médicos, o ginecologista, né, que é o médico clínico geral da mulher, até o cardiologista, o clínico geral, o geriatra, todos eles já sabem muito bem lidar com essa deficiência de vitamina D e recomendar as doses diárias, né, para suplementação, para evitar as doenças graves, a deficiência grave de vitamina D. Então, eu acho que, em geral, os médicos hoje em dia estão muito bem orientados, porque muito se discute vitamina D. Então, isso já virou, né, até o próprio paciente já ouviu tanto falar de vitamina D que ele mesmo já pede para o médico se ele não precisa de vitamina D. Então, em geral, os clínicos, de uma maneira geral, eles já sabem lidar muito bem com essa deficiência. Você sabe que assim, eu tomo diariamente vitamina D, já tive que tomar uma dose meio power, exatamente, para subir rápido, né? E na verdade, assim, quem me orientou na época, assim, foi uma nutricionista, e aí, assim, estava junto com a reumatologista e uma nutricionista, e quando as duas olharam assim, opa, olha só, né? Vamos olhar essa sua vitamina D aqui, né? Então, assim, aí elas já começaram a me falar assim, olha, é importante para tudo, tá? Precisa tomar e já. Não pode. E aí, assim, eu lembro que assim, hoje eu tenho uma dose de manutenção, estável, né? Aí e tal, não sei, ela, assim, quando eu olho aquela faixinha, que você tem uma faixa, né, dependendo de idade e tal, não sei o quê, né? Isso, de normalidade. A minha estava abaixo do mínimo, aí me deram uma carga power para eu poder subir, pelo menos entrar na faixa, né, na faixa de idade. E aí, assim, então, eu falei assim, ó, agora mantenha-se aí, por favor, né? E aí a minha reumatologista, assim, Josélia, vai tomar um solzinho, por favor, tá? Toma vitamina D e toma um solzinho, tá? Promete? Não sei o que, mas eu não tenho tempo, assim, Josélia, toma um pouquinho de sol, por favor. E aí, olha só, Marise, o que acontecia? Olha a transformação que nós sofremos com essa pandemia toda, né? E isso que você falou, assim, do modo de vida, o problema da vitamina D, né, da deficiência de vitamina D, aparece com uma mudança comportamental na sociedade, né? Então, isso é uma coisa muito louca. E hoje, isso é muito mais, porque daí as pessoas ficam com medo porque tem o câncer, porque tem... agora, porque tem a pandemia, né? E, por exemplo, a Climatempo, com a pandemia, ela foi toda para home office. Só que aquilo que era, assim, era uma situação passageira, virou oficial. Então, assim, hoje, a Climatempo oficialmente é uma empresa em home office. Talvez se mantenha assim. Mas é isso que eu estou falando, assim, agora é oficial, né? Então, o que acontecia? Eu tô me colocando no lugar, assim, de que quando me alertaram da minha falta, da minha deficiência de vitamina D, né? Aí, de repente, as pessoas me viam na hora do almoço, sentadinha lá na frente da empresa. Eu falei, Jô, o que você está fazendo aí? Eu estou tomando remédio.
E eu falava, eu pedia para recepcionista, sem brincadeira, eu pedia para recepcionista, eu falei, Rita, por favor, me ajuda numa coisinha, porque eu não estou com meu celular aqui, você pode marcar 15 minutos para mim? Literalmente, eu marcava os 15 minutos, tá? E era remédio, porque, porque no meu ritmo normal, eu saía da minha sala, ia almoçar, tinha inclusive... quando nós tínhamos o prédio, a nossa alimentação, o nosso almoço era na própria empresa, nós tínhamos uma grande cozinha e uma comida maravilhosa. Eu nem saía, né? Então eu falei assim, não, opa, pera um pouquinho, eu vou lá tomar o meu remédio, né? Ok. O banho de sol. O banho de sol, literalmente. Que até os prisioneiros precisam tomar banho de sol, né? Então exatamente. A gente também precisa. E aí a gente vê hoje, assim como a Climatempo, né, que se transformou oficialmente agora numa empresa home office, nós vemos aquele enorme contingente de pessoas que estão ao ar livre justamente na sua hora de almoço. Né? Acontece que, assim como a Climatempo, muitas outras empresas agora viraram home office também. Muita gente que, a partir de agora, o ano de 2020 ele é um marco histórico aí, né? Na ciência, né? Na climatologia, a gente sabe, também vai ser, e assim, e em todas, assim, na transformação da sociedade, na transformação do planeta. É uma coisa muito especial que está acontecendo, porque a pandemia forçou a gente a pensar e a mudar muita coisa na vida. E assim, são pensamentos que estão vindo agora e ainda vão continuar a se desenvolvendo, né, ainda por muitos anos, né? E agora a gente tem esse baita desse problema. Né? Porque eu acho que nós vamos ter que fazer a suplementação de vitamina D como uma forma crônica, né? Cronicamente tomar, como você está fazendo, de receber a tua vitamina D por comprimidos, né? Por cápsulas, comprimidos, gotas, existem vários esquemas aí, você que vê o qual que você prefere. Sim. Então eu acho que a partir de agora já é uma conduta para toda a sociedade moderna, né, vamos dizer assim. Para os idosos já era, né, a gente já recomenda diariamente 1.000 a 2.000 unidades por dia. E para a criança também. Para o bebê, você lembra que a gente também pedia para as mães colocarem o bebê no sol? Sim, você lembra? Sim. Agora, por conta dos problemas de pele, nem o bebê pode tomar sol mais. Então, mas ele é obrigado, o pediatra já sabe que ele tem que dar 400 unidades de vitamina D para o recém-nascido. Com certeza, até 1 ano de idade, ele tem que receber. Isso é conduta padrão, receber 400 unidades de vitamina D para até 1 ano de idade, mas a gente sabe que depois de 1 ano ele também tem que continuar recebendo, mas obrigatoriamente até 1 ano de idade ele tem que dar vitamina D para o bebê. E a partir daí, 600 unidades por dia até a adolescência. Hoje em dia também os adolescentes são um grupo de risco, porque essa história de computador, de videogame, de vida muito mais indoor do que outdoor, justamente levaram também os adolescentes a ter deficiência de vitamina D, né? Então essa transformação social aí que a gente está convivendo e que vai nos tornar deficientes de vitamina D. Portanto, eu recomendo mesmo a suplementação para todo mundo, né? Eu acho que deveria ser universal. Nesse momento ainda, Josélia, que a gente está caminhando para o inverno e para a primavera, que são os momentos em que a vitamina D está mais baixa no nosso organismo, justamente pela sazonalidade. Então, isso é natural, a gente já identificou isso aqui em São Paulo, existe uma sazonalidade. Então, a gente produz muita vitamina D no verão, porque o sol é um sol que é favorável, é um sol que está num ângulo perfeito para produzir a vitamina D. Ele entra mais perpendicular na nossa atmosfera, então ele te atinge, é como se a sua dose, a sua carga de sol durante o verão, ela é mais intensa, né? Em cada hemisfério, mas assim, naquele hemisfério de verão, mas é mais intensa em relação ao verão. Isso. Agora a gente está na área mais baixinho.
Isso, que o ângulo é não propício, então Exatamente. A gente produz mesmo durante, até nesses horários de pico, a produção da vitamina D é muito menor do que no verão, né? Então mesmo entre 10 e 2 horas da tarde, a gente produz muito menos vitamina D do que a gente produz no verão, no mesmo período de tempo e no mesmo horário do dia, né? Isso então, exige mais tempo? Isso exige mais tempo? Durante o inverno, mais tempo do que aqueles 15 minutos que você teria durante o verão. Tá? Exatamente. No verão, às vezes, muito menos do que isso já produz vitamina D suficiente. Mas então, o que a gente viu nos nossos trabalhos? Que a gente produz muita vitamina D no verão, o máximo no sangue a gente observa verão e outono, e aí começa a cair. Ela começa a cair, ela vai decaindo lentamente no inverno e vai atingir o pico menor na primavera, quando a gente consumiu os nossos estoques do verão. Então, o que nós estamos entrando no inverno agora e vamos provavelmente invadir a primavera, ainda em regime de isolamento social. Então, é um momento em que a gente vai ter muita deficiência de vitamina D. E como a gente tinha falado no início, a vitamina D é muito importante para a imunidade, né? Outro exemplo também histórico, Josélia, você se lembra que há muitos anos atrás, a tuberculose era tratada também como banhos de sol. Então, os sanatórios eram feitos em locais onde o paciente ele tomava banho de sol, ele ficava exposto em cadeiras ou em macas no sol tomando banho, porque se via que melhorava a resposta do tratamento da tuberculose, quando ainda os antibióticos eram nem existia antibiótico, né? Era a forma de se tratar a tuberculose antigamente, era tomando banho de sol. E hoje em dia a gente sabe que realmente a vitamina D, a deficiência de vitamina D, agrava a tuberculose, piora a resposta ao tratamento da tuberculose, assim como outras infecções, especialmente as infecções virais. Um outro relato também, a gente chama de estudos ecológicos, é que, por exemplo, no hemisfério norte, né, os pesquisadores observaram que a influenza, que é a gripe, né, normal, ela acontece predominantemente nos meses de inverno, lá na Europa, né? E isso também questionou, será que a vitamina D tem um papel? Foi aí que começou a se estudar o papel da vitamina D sobre as infecções virais. E vários trabalhos foram feitos e se observou que realmente a reposição da vitamina D diminui o número de infecções virais da população. E aí entra a Covid? Isso, aí entra a Covid, porque são as infecções justamente do trato respiratório, né, as infecções agudas do trato respiratório. E aí bate com a Covid, que é exatamente isso, é uma infecção viral do trato respiratório. Por isso, os alertas hoje em dia para que você não deixe a população deficiente de vitamina D. Tem vários trabalhos que foram publicados recentemente na Itália, na Espanha, onde o Covid foi realmente muito agressivo, que mostraram que existia uma associação entre gravidade do Covid com deficiência de vitamina D. Tá? Então, aí mais uma vez o alerta para que a gente não deixe a nossa população deficiente de vitamina D nesse momento. É mais um motivo. É claro que a questão óssea sempre foi a mais relevante, mas hoje em dia a gente tem mais um motivo para evitar a deficiência grave de vitamina D, que é porque a suplementação melhora a resposta imunológica da infecção, especialmente do trato respiratório. Marise. Isso já é um fato bem conhecido, Zélia, na literatura, não especificamente do Covid, porque o Covid não deu tempo ainda da gente estudar, porque você teria que dar vitamina D para um grupo e dar placebo para outro grupo e ver qual seria a diferença. Mas na literatura a gente já sabe que infecções respiratórias agudas, virais, são menores quando você trata com vitamina D o grupo comparado, por exemplo, com placebo. Marise, por exemplo, pessoas que estão aí
em dia, ou que estavam em dia com a sua vitamina D, né, antes dessa pandemia, estão aí há 2, 3 meses, pelo menos já há 3 meses, né, praticamente sem tomar sol. Né? Porque quando você fala esse tomar sol, de preferência é um sol diário. Né? Mas, por exemplo, eu não consigo tomar todo dia, mas se eu tomar sol no fim de semana já tá bom ou é muito pouco? É pouco, porque como a gente manda não tomar muito sol, justamente para não ter o dano da pele, né? A gente diz o seguinte, quando você está tomando sol e a pele começa a ficar avermelhada, né, que é uma dose eritematosa de sol, sim, você produz 10.000 unidades de vitamina D, o correspondente a 10.000 unidades de vitamina D. Mas a gente não quer que chegue a ponto de lesar a pele, tá? Então, 10 minutinhos vai produzir 1.000 a 2.000 unidades por dia, que é o que você precisa diariamente, né? Então, é melhor evitar de tomar muito sol uma vez só por semana, por exemplo. Seria suficiente para produzir vitamina D, mas não é recomendado por conta da lesão da pele. Então, a gente tem que estar no equilíbrio entre não lesar a pele e não ter deficiência de vitamina D, né? O bom senso aí. E muito mais fácil tomar a vitamina D, né? Tomar o comprimido de vitamina D, porque aí você evita esse tipo de dúvida. Será que eu estou lesando minha pele? Será que estou tomando muito sol? Tem pessoas, por exemplo, que não podem tomar sol. Sim. Lúpus, por exemplo, pessoas que têm lúpus não podem tomar sol. Né? O lúpus eritematoso sistêmico é contraindicado o sol. A gestante também. A gestante também não é que não pode tomar sol, a gente recomenda não tomar sol, até porque ela pode formar aqueles cloasmas, aquelas manchas na pele, sim, que depois não saem mais. Então a gente também recomenda que a gestante não tome sol. Algumas medicações também, nos transplantados renais, a gente fala para não tomar sol, porque o sol pode aumentar o grau de rejeição, a transformação do medicamento junto com o sol não dá certo. E aí pode aumentar a rejeição ao transplante. Quem tem câncer de pele, quem tem aquela pele branca, muito branca, cheia de pintas, de sardas, por exemplo, não deve tomar sol, porque é uma pele que propicia muito o aparecimento de câncer. Então, todas essas situações, ou aquela que não quer que a pele envelheça, né? Porque o sol o sol é o que faz a gente envelhecer, né? Também faz criar ruga, faz criar manchas. Então a gente vê, por exemplo, a região que não toma sol, né, do nosso corpo, a pele é muito mais bonita, né? É lisinha, exatamente. Ela não tem do que a pele que toma sol, que fica mais espessa, mais enrugada e que até mais friável. Ela também machuca com mais facilidade, porque a pele vai degenerando. Ela resseca também, né, com mais facilidade. Agora, então, Marise, o sol é lesivo mesmo. Então, às vezes é mais fácil você tomar logo a vitamina D e resolver esse problema, né? Eu diria, Marise, que é o seguinte, que lembrando aí, acho que da tataravó, da bisavó, da avó, da mãe, né? Tudo demais faz mal, né? Isso, exatamente. Sabe, tudo demais faz mal. Então, excessos, vamos evitar excessos. Agora, tem uma questão aqui que eu queria levantar, o seguinte. Então, suponha aí que você seja uma pessoa que esteja em dia, né, com a sua vitamina D. Esses 2, 3 meses de quarentena ou de pouquíssima exposição ao sol já são suficientes para alterar as taxas de vitamina D para fazer isso baixar? São super suficientes. Então, realmente, não é um momento que a gente está já em risco para deficiência. E então, ainda entrando junto com a deficiência sazonal, né? Com a baixa sazonal. Porque você está juntando as duas coisas agora, aqui, no caso aqui do Brasil, o hemisfério sul. Juntando as duas coisas. Você vê que a gente, em março, quando ainda tinha um sol, o clima era propício, a gente já entrou em isolamento, né? É verdade. Nós estamos lá na Unifesp, as aulas foram suspensas, se não me engano, no dia 16 ou 18 de março. Nós já estamos em junho. Então, essa oportunidade que tinha de tomar sol já foi. E agora só vai cair o sol, só vai cair a vitamina D.
Daqui para frente vai cair cada vez mais até chegar lá na primavera com os níveis mais baixos de vitamina D ao longo do ano. Então, é um momento realmente de altíssimo risco para deficiência grave de vitamina D. Por isso que eu acho, Josélia, você, por exemplo, falou, eu fiz a dose de ataque porque a minha vitamina D estava muito baixa. Eu acho que não precisa fazer a dose de ataque nesse momento, porque aí sim você precisaria de um controle médico. Sim. Eu acho que eu recomendaria a vitamina D diária para todo mundo, sem fazer a dose de ataque. As doses de suplementação diária, pelo menos para você evitar deficiência grave de vitamina D. Okay. Depois, a hora que tudo normalizar, se você quiser ir no médico e fazer a dosagem, claro que seria sempre mais recomendado, mas nesse momento em que o acesso ao médico está pequeno, por exemplo, lá nos médicos do hospital, os ambulatórios do Hospital São Paulo, a gente só pede para o paciente ir se for muito urgente, porque é claro que o paciente, eu não quero que ele pegue 3 conduções para ir passar numa consulta, correndo o risco de se contaminar no trajeto, né? Então, a gente muitas vezes, a maioria dos nossos pacientes, a gente está fazendo controle por telefone, falando, olha, não venha colher sangue, não venha se expor aqui. O hospital é o lugar mais contaminado que existe. Então, é um lugar que a gente não quer que os pacientes venham. A gente está evitando que eles venham. Então, eles também não têm acesso a exame médico, a exame de sangue. Então, nesse momento em que a gente não pode fazer um controle mais rigoroso, um controle como deveria ser, com médico, com dosagem sanguínea, é melhor recomendar a suplementação de vitamina D para todo mundo do que correr o risco de ter uma deficiência grave, né, já que é um momento de altíssimo risco para deficiência. Então, eu acho que a conduta nesse momento tem que ser menos rigorosa no sentido de, eu preciso ter uma dosagem no sangue para fazer a reposição. Não precisa. Você pode fazer a reposição nessas doses que eu falei, porque elas são seguras, não vai correr risco nenhum e só vai ter benefício, né? Então, vale a pena fazer a suplementação. Olha, essa conversa nossa aqui foi extremamente interessante, viu, Marise? E eu lembro o seguinte, que nós estamos entrando no nosso inverno, só que inverno no Brasil significa dias e dias de tempo seco, significa que nós temos pouca nebulosidade nos dá muito sol, embora no centro-sul do Brasil nós tenhamos realmente assim, esse sol mais baixo, quer dizer, essa variação de ângulo do sol, realmente ele faz muita diferença no centro-sul do Brasil. No centro-norte não, quer dizer, lá o sol é forte o tempo todo, mas a gente precisa entender que o nosso inverno é, na verdade, um inverno de muito sol. Então, mesmo com pandemia, mesmo com isolamento, nós estamos começando a quebrar esse isolamento agora, de uma forma que nós não sabemos ainda se é muito segura ou não, né? Se vamos enfrentar uma segunda onda, né? Ainda mal conseguimos sair nesse final de junho, na verdade, ou meados de junho. Nós ainda estamos tentando nos livrar da primeira onda, né, do coronavírus, não sabemos nem como é que vamos chegar na segunda. É complicado. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente pode falar para as pessoas, vá lá na sua janela, vá lá tomar o seu solzinho, né? Tem uma dosezinha de vitamina D que você pode tomar, né, sem risco, né, sem estar assim infringindo nenhuma regra médica, ou seja, dá para tomar, né, e vá lá na sua janela, né, toma o seu solzinho. Você mora em casa, quer dizer, hoje, por exemplo, assim, vira um privilégio quem mora numa casa, né, ainda mais numa cidade como São Paulo. Né? Mas assim, vamos nos lembrar que estamos... Os prédios têm uma varanda, né? Dá para abrir a janela, bater um sol ali no momento, né? Isso. É importante lembrar que da nossa latitude para baixo, que realmente a gente até fez um trabalho, Josélia, que foi bem interessante. A gente tem ampolas que a gente expôs ao sol, como se fosse a pele. E a gente fez aqui em São Paulo e lá em Fortaleza, uma aluna minha que fez, aliás, a gente está publicando agora isso.
ao longo do ano, um dia por mês. Ela expunha aqui e lá em Fortaleza ao mesmo tempo, né? Alguém expunha lá, obviamente, de 1 em 1 hora essas ampolas. E a gente dosou a vitamina D nessas ampolas. Então a gente vê que realmente em Fortaleza, que ela está a 3 graus de latitude sul, quer dizer, praticamente no Equador, né? E aqui, que é 23 graus sul, existe uma diferença muito grande de produção de vitamina D. Então lá, a produção, é claro que é muito mais eficiente do que aqui. Lá a gente produz 1/3 do que foi produzido lá em Fortaleza. Olha, né? que Então, interessante. daqui para baixo, de latitude 23 para baixo, realmente lá, Curitiba, Porto Alegre, só vai piorando, né? Porque Porto Alegre, se não me engano, é 33 graus de latitude sul, que é o extremo, né? 30, acho que é 30. 30, o Brasil ela está em vai torno de de 30. 4 graus norte a 33 graus sul. E lá a produção de vitamina D é muito baixa nesse momento de inverno. Então, e outra coisa, a nebulosidade também é importante. Então, outra coisa que a gente viu com essas ampolas, que simulam a produção na pele. Aqui, mesmo no verão, se o verão é muito, com uma nebulosidade muito grande, Sim. também não produz vitamina D. Né? Então, tomar aquele mormaço pode lesar a pele, mas não produz vitamina D, porque o UVB é bloqueado pelas nuvens, enquanto o UVA não, né? Sim, o UVA consegue passar. Então, são achados muito interessantes, que a gente vê assim, como mesmo a gente está ligado ao clima e ao tempo. Né? Então, a produção da vitamina D tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje, né? Com o clima-tempo. Nós temos um país que é extremamente ensolarado. Nós somos privilegiados com o sol. Agora, a nossa vitamina D, que a ciência agora sabe, quer dizer, ela é fundamental numa série de atividades dentro do nosso corpo. Ela precisa do sol. Nós estamos ligados ao sol pela nossa vitamina D. Bom, vocês vão encontrar tudo isso e muito mais informações aí no site da Climatempo. O Clima Entre Nós fica por aqui. Nós conversamos hoje com a doutora Marise Lazzaretti, ela é endocrinologista, também uma especialista aí na vitamina D, e nos deu uma aula maravilhosa, né, não só sobre a medicina, a história, a vitamina D, mas também essas ligações que nós temos com o clima, com o tempo, com a vitamina D. Bom, o Clima Entre Nós fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e até uma próxima vez.